o seu chamado? Qual é o seu propósito? Hoje a gente vai falar da base, da existência, da essência da vida. Deus. O que adianta conquistar todas as coisas aqui na terra se o seu coração não está entregue a Deus? O que adianta ouro, aprovações, pessoas aplaudindo o melhor corpo, a melhor performance, se o seu coração não está em Deus? E Deus não é checklist. Orei 10 vezes, levei 5 membros para a igreja, ofertei mais. Por muito tempo eu acreditei nisso. E hoje eu quero te explicar como que funciona a jornada espiritual. A primeira parte para você conseguir entender é que Deus, ele não entra com a porta fechada. Deus é totalmente elegante. Você que não é. Você que insiste no outro, quer entrar no outro, quer ajudar o outro, quer mudar o outro sem o outro querer ser mudado. Mas Deus não. Deus, ele só entra na nossa vida se a gente abre a porta. Mas como que eu abro a porta, Sabrina? Eu vou na igreja, eu oro, mas eu nem sei se eu tenho intimidade com Deus, eu nem sei se eu estou no caminho certo. Mas a primeira parte é essa. É você ir para o caminho e mesmo não sabendo o caminho, você continua. Você continua aqui por quê? Porque aquilo está fazendo algum sentido e é algo que você percebe que está crescendo na sua própria existência. Então, muitas pessoas começam a indo na igreja por conta do namorado, da namorada, ou por conta que está sofrendo. Muitos vão pela dor, muitos, muitos buscam a Deus por conta de questões financeiras. Muitas pessoas, e eu não vou falar a maioria, porque eu não posso dar esse dado, mas eu tenho certeza que mais de 90%, não vou falar 100 porque eu não posso, procura Deus por interesse. Interesse porque está sofrendo e quer diminuir sua dor. Interesse porque está precisando conquistar algo. Interesse porque naquele meio você vai atingir tal objetivo. Interesse no network, interesse em qualquer situação. Mas é pro puro interesse. Você não vai para Deus porque você sentiu um amor e não, você vai para Deus porque você está lascado, porque você está ferrado. E a única sobra, e a único caminho, e a única coisa que restou é Deus. Então você volta para a igreja, você inicia na igreja, tirando, né, crianças ou situações desse tipo. Mas estou falando das nossas escolhas na fase adulta. E é esse o caminho mesmo, tá bom? É o caminho natural e por interesse. E Deus não se chateia por isso, ou não fica chateado ou zangado com você por conta disso. Claro que não. Deus, ele entende que você ainda é um ser pequeno e que para você conhecer o amor dele, ele precisa ainda te entregar algo em troca. Algo que você tenha que ver para crer, algo que você tenha que ter benefícios. Então você vai. E como você vai na igreja ou qualquer situação por troca, você começa a perceber e a achar, entretanto, que as coisas elas são como uma checklist. Então eu tenho que ir na igreja 2 vezes por semana, tenho que orar todos os dias e eu tenho que dar 10% do dízimo. E aí Deus se torna um fardo, porque aí você não vai ir na igreja, se sente culpado porque você não está fazendo as coisas com o coração, mas você também não consegue fazer com o coração de certa forma. Porque você nem conhece direito essa pessoa, como você vai fazer por coração? Você acaba fazendo por obrigação. Porque a gente só consegue fazer algo com o coração se a gente tem uma intimidade. Você ainda não tem essa intimidade. Então, na jornada espiritual, o primeiro passo é: primeiro, fique lascado. Algo está ruim na sua vida. Ok. A segunda parte é: comece a
iniciar essa jornada com checklists, mas ela não fica aí. Isso que eu quero que você entenda, ela não fica aí. Ali ela está simplesmente porque você ainda não atingiu um nível mais profundo, que é o terceiro passo. O terceiro passo é quando realmente as igrejas não têm placa, o seu dinheiro não tem porcentagem, o seu amor não é dados. Então, se Deus, você perceber no seu coração, no seu íntimo, que você vai em tal igreja, ou alguém fala para você ir nessa igreja, você vai. Mas se você precisar visitar outra, você também visita. Você não entra mais nessa briga da qual é melhor. É a batista, é a renovada, é a quadriculada. Não. Você quer ouvir a palavra, você quer ouvir o Espírito Santo. Então você começa a estar na igreja, ou nem está também na igreja, que eu conheço cristãos também que não estão, mas começa a fazer obras para o coração, aquilo que te toca. Só que começa a aprofundar. E quando começa a aprofundar, você entra em uma guerra espiritual. Por quê? Porque enquanto você está com as forças do mundo, você não está em guerra. Porque o mundo jaz do maligno. Quando você começa a buscar isso, de certa forma, igual está aqui. Você está aqui, sua vida vai piorar. Eu estou falando aqui, eu já sei, minha vida vai piorar. Em qual sentido? Piorar no sentido mundano. Mas por que a gente não se importa com isso? Porque mesmo sabendo que minha vida vai piorar porque eu estou falando a palavra de Deus, eu não me importo. E porque mesmo te falando, sua vida vai piorar, você ainda está aqui. Porque você já entendeu que você por si só já não tem força para viver nessa terra. Você por si só não se sustenta mais. Você por si só não aguenta nem um segundo nesse mundo medíocre, sombrio, amargurado, perverso. Você não suporta. Por isso você está aqui. Porque você sabe que sua força vem do Espírito Santo. Cada passo que você dá só pode ser do Espírito Santo, porque eu mesmo, você mesmo não tem força. Você mesmo não é capaz. Você mesmo nem era para ter alcançado o que você já alcançou na sua própria vida. Você nasceu para ser outra coisa. Mas foi através da intimidade que Deus foi controlando a sua rota. E por isso você está aqui. Porque você sabe que, Sabrina, cada respirar, cada andar, eu não teria força, eu não teria condições, talvez, financeiras, eu não teria força para caminhar. Eu já teria me entregado para a depressão, me entregado para o mundo, desistido das coisas, desistido de projetos, desistido da vida, mas eu continuo, eu persisto. Não, não é você. É Deus. É Deus que faz você persistir. E quando a gente entende isso, a gente entende que a gente está em um chamado. A gente entende que a prudência é importante para a gente não ir atrás do capeta, mas se ele vier, a gente enfrenta. Porque não é na nossa carne que vai ser enfrentado, é no poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero que você entenda que o contato com Deus é algo que é exatamente isso. Eu estou aqui falando com vocês e eu senti no meu coração. Abre agora um versículo. Eu trouxe outros, mas eu senti Deus falando para mim, abra esse. E eu vou abrir esse. É quando você percebe que o controle que você tem, você não iria para esse caminho. Você mesmo não faria o que faz. Mas tem algo que te pulsa mais. Tem algo que te chama mais. Tem algo que grita mais. E aí, quando você percebe tudo isso, você, por exemplo, abre um versículo, e você pode abrir um versículo, por exemplo,
e achar apenas bonito e falar que versículo lindo. E tem versículo que você abre e fala: isso aqui é Deus falando comigo. Mas para você começar a ter isso, você tem que estar aberto. Você tem que acreditar. Por exemplo, essa aula é para você. Deus quer falar com você. Você tem que acreditar que Ele quer falar com você. Porque eu, Sabrina, eu não queria dar essa aula hoje, de verdade. Eu não queria. Eu não iria. Nas condições que eu tô, não tenho possibilidade nenhuma de estar aqui. Mas eu estou. Por conta dele. Então é algo que pulsa muito mais que você. E você vai deixando isso te guiar, isso te levar. E quando você vai deixando Deus tomar conta de você, muitas pessoas, por exemplo, se perguntam: Sabrina, será que é Deus mesmo? Será que não é? Mas eu posso te falar uma coisa: quando é Deus, a confirmação dos seus projetos, do seu propósito, do seu chamado. Quando há Deus, você tenta ir para o caminho da esquerda, ele te chama para a direita. Você tenta ir, te chama. É alguma coisa que grita o tempo todo com você. Você até tenta sair, mas te incomoda. E se você ainda não sabe o seu chamado, é porque você não fez o básico, que é a sua obrigação. Antes de a gente acessar o coração, a gente primeiro tem que ter a ação. E qual é a ação? É aquilo que eu te falei, é checklist. A gente faz o que precisa ser feito. Depois Deus reconhece que a gente está fazendo aquilo que precisa ser feito. Então ele entende que a porta está aberta e depois ele entra. Mas ele percebe que você está fazendo o que precisa ser feito é por ele. E não para chamar atenção, e não para ser o melhor. Nada disso. E quando você percebe isso, você começa a acessar a sua identidade. E acessando a sua identidade, você vai curando a dependência do mundo. A dependência é agradar, porque não importa se o outro gostou ou não. O que importa é se Deus gostar. E se alguém sair da minha vida? E se alguém sair da sua vida? A gente começa a entender, é livramento ou encerração de ciclos. Porque a gente está no caminho certo. Você está no caminho correto. Então, por que tantas dúvidas, tantas angústias? Por que você não entrega o controle para Deus? Por que você não consegue entregar totalmente esse controle? Não consegue deixar Ele guiar a sua própria vida? É medo, medo de Deus? É achando que está ficando louca, louco? A Bíblia fala: a fé é para os loucos. E quando você começa nesse processo, é tão difícil, porque o inimigo ele não descansa. Ele não descansa em nenhum momento. E você percebe que são armadilhas mesmo. E por que Deus permite o inimigo? Porque ele também está te testando. Ele precisa entender como pai se você é capaz. É igual você faz com seu filho. Vou deixar sair às 10, vamos ver se ele volta mesmo. É assim. E é você tem que entender, Deus é seu pai. Ele é seu pai. E quando você entende que ele é seu pai, você entende que você é imagem e semelhança e que você tem a identidade formada em Cristo e que você vai seguir pelo caminho, ele vai te guiando e te mostrando o propósito. Você pode falar com Deus em vários lugares, sentir Deus. Muitas pessoas querem ter uma experiência com Deus em tal lugares, não sei o quê. Você pode fazer isso dentro do seu quarto, fechando seus olhos.
A Bíblia é Deus falando conosco. Pede para ele falar com você. Agora, nesse momento, ele pediu para eu falar com você. Eu trouxe um versículo, agora eu estou mudando para você entender isso. E ele está querendo falar. Está aqui. Ele pediu para falar para você a lei do evangelho. A lei moral não considera nossas fraquezas como seres humanos. Na verdade, nem leva em conta nossa hereditariedade ou debilidades. Simplesmente exige que somos totalmente morais. A lei moral nunca muda, seja para os mais elevados da sociedade ou para os mais fracos do mundo. E permanece eternamente a mesma. A lei moral determina por Deus não se enfraquece pela justiça de nossas falhas. O que ele está querendo falar para você? Deus, o amor de Deus, ele não é um fardo. Quando eu comecei a gostar de Deus, parecia um fardo, mas não é um fardo. O mundo coloca o amor de Deus como fardo, mas o amor de Deus é leve. Os seus pecados, os seus erros, já são todos perdoados. Mas Sabrina, então por conta disso que eu vou estar pecando? Não é isso. É porque assim, Deus não olha a sua ação, ele olha o seu coração. Se você pecar porque você sabe que Deus perdoa, aí sim existe um contraverso. Mas como que você erra? Jesus foi crucificado do lado de dois ladrões. Um foi para o céu, outro para o inferno. Os dois roubaram. Por que um que rouba? Mas os dois roubaram. Não é a lei moral? Os dois roubaram. Mas um não teve a intenção, por mais que teve a ação. E um teve a intenção e concretizou na ação. Deus, ele trabalha nas intenções. Deus, ele age nos improváveis. Deus, ele é tão surpreendente porque ele sempre vai nos improváveis. Ele sempre vai naquilo é sério, se fosse assim, Deus parece até o opositor. Porque aonde ninguém vai é onde Deus toca. O que você não quer fazer é o que ele manda você fazer. Qual é o seu trauma? Ele quer que você enfrenta. Qual é a sua dor? Ele quer que você continue. Qual é o seu fardo que você quer carregar? Ele quer que você entregue. O caminho de Deus não é óbvio. O caminho de Deus vai fazer você se afastar de muita gente ou ir contra muita gente. E muitas das vezes o que você quer, Deus não vai entregar. E muitas das vezes o que você não quer, o que Deus vai te entregar. E ele age dessa forma através do momento que você entrega o controle. Então eu quero trazer o seguinte: se você está no deserto, é porque você ainda quer controlar a sua própria vida. Se você ainda está com dificuldade, está igual Moisés, que eu duvido que vai sair daqui água e bate na rocha, e não entrou na terra prometida porque duvidou de Deus, e ainda continua no controle, você não vai ver as promessas.
Você não vai ver as promessas de Deus se você ainda não entregar o controle para Ele. E por que você não entrega esse bendito controle? Entrega assim, ó. Toma, Deus, mas olhando. Ah, qualquer coisa eu pego de volta, tá? Por quê? Por quê? A salvação só acontece para quem entrega o controle para Deus. E você sabe que você está com o controle da sua vida. Você sabe que você está controlando as coisas. Você sabe que você não está deixando fluir naturalmente como Deus quer que você faça. E aí, por conta do deserto, vem as consequências. E as consequências do deserto, eu não desejo para ninguém. Eu tô falando de verdade, eu já passei pelo deserto. Eu não estou mais. Mas só de pensar no deserto que eu vivi, e eu não sei se você, eu não sei como que tá com você, porque eu sei que tá aqui tá no deserto. Me dá, me dá uma angústia, porque assim, não precisava sofrer isso tudo. Você não precisa sofrer dessa forma. A sua vida não precisa ter tanto sofrimento assim. Mas é o controle, é o querer controlar. E esse controle, gente, eu não controlo absolutamente nada na minha vida. Eu sentei com meu marido em setembro, outubro, montei o planejamento de 2026 todo, né? Montei. Porque o que é entregar o controle da nossa vida? Não é que você não vai continuar guiando, mas quando Deus direcionar e Deus falar, você tem a clemência, a obediência. Então, Deus está com o controle. Se Ele quer que você controle a sua vida, entende? Tudo bem. Então, eu montei meu planejamento. Deus não me direcionou nada, não falou nada, montei o planejamento. Um mês atrás, mudou tudo. Mudou absolutamente tudo. Eu rasguei 2026 todo. Mas como que eu sei que é Deus? E, como que eu sei? Ele fala, ele direciona, ele criou minhas metas? Não. É porque você não para perceber o Espírito Santo dentro de você. Você está tão atormentado, está com tanto controle que você não para perceber. Mas é como algo realmente te guiasse. Então, quando eu vi, eu já fiz. Eu fiz uma parceria que aí vai ocupar todo o meu tempo em 2026 e acabou. Quando eu vi, aconteceu. É como algo gritasse tão grande dentro de você que você percebe que você não está no controle, quem está no controle é Deus. E como eu tenho a certeza que é Deus? Porque eu sei que é algo bom. E como sei que é Deus? Porque eu, Sabrina, não teria força nem para fazer 1% do projeto de 2026. Porque o que eu montei eu conseguiria. Mas esse não. Os seus planos é você que monta? O que pulsa dentro de você? O que o Espírito Santo arde dentro de você? O que você. O que até você não querendo fazer, você vai acabar fazendo, porque não é você que está no controle, é Deus. Mas eu quero saber quando você vai entregar esse controle, porque essa briga entre você com intimidade com Deus e Ele querendo pegar o controle e você com o controle na mão, é isso que é o deserto. Quando Jesus estava no deserto, o diabo estava lá. Quando Moisés estava no deserto, o diabo estava lá. É no deserto que o diabo fica. Mas eu tenho algo bom para te contar.
Deus, ele tá o tempo todo gritando para você: saia desse deserto. Pode perceber, é o tempo todo Deus querendo te direcionar. Me entregue o controle. É o tempo todo Deus falando com você. E não é assim, tá, pronto, entreguei. Porque é o coração. É o coração. É entregar suas finanças, é entregar sua vida, é entregar a vida das pessoas à sua volta, que você às vezes também pode tentar controlar, é entregar seu trabalho, é entregar tudo. E ele pediu para falar também. Quando percebemos esta realidade, nossa vida se torna imediatamente uma tragédia fatal. Quando você percebe esse controle, você percebe que sua vida ela está no fracasso. É, no momento em que percebemos o Espírito de Deus, nos convencemos do pecado. Até uma pessoa chega neste ponto e veja que não há esperança. A cruz de Cristo permanece para ela. A confissão do pecado sempre traz uma percepção. Vendido à escravidão do pecado. Romanos 7,14. E se você quer saber o pecado que você está vivendo na sua vida, é o controle. Se você estava com dúvida, Deus está falando comigo, Deus não está, o que, que eu preciso saber sobre Deus? Eu não tenho intimidade, então eu estou te falando. É porque você não entregou 100% esse controle. E você sabe disso. Você sabe. Tá fazendo sentido, tá tocando em você. Só começamos a perceber o poder quando vivemos na promessa. Mas Deus não vai coagir, ele não vai colocar arma na sua cabeça. Ele não vai te obrigar. Se você quer continuar no deserto, continue. Se você quer continuar essa vida, fique. E sabe qual é o pior de tudo? É pior, tá? Eu falo bem assim pra pessoa, eu falo bem assim. Se você tá na dúvida em começar a jornada espiritual, começar com Cristo, nem comece, porque depois que você entra e você tenta sair, é bíblico. Se tinha um demônio com você, quando você tá aí da jornada, volta 10. Se você tá no deserto, porque antes do deserto é escravidão, você era um escravo, teve intimidade com Deus, conheceu, agora tá na briga do controle. Se você quiser voltar a ser escravo, se você está com um pecado, um demônio tentando te impedir de entregar o controle para Deus, quando você voltar, volta com 10. É pior. Você tem que ir e não olhar para trás. Porque se olhar para trás, tá ali, ó. Ele nos, ele nos fizesse obediente em outros momentos, desejamos que ele nos deixasse. Quando a vontade de Deus está sob controle, ele remove toda a pressão. Quando a vontade de Deus, olha só, quando a vontade. E isso daqui, gente, eu ia trazer outra palavra, tá? Não era do controle, era de quê? Do chamado. Mas ninguém aqui tá vivendo o chamado. Como eu vou falar do chamado? Eu cheguei e escrevi. Vou falar sobre o chamado. Porque Deus pediu para eu dar a aula. Não falou o quê? Então vou falar sobre o chamado. Eu orei, e falei, Deus, agora conduz a aula aqui como você quiser. E ele me falou, não fale do chamado, não foque no chamado, porque aqui ninguém está vivendo o chamado porque ainda não me entregou o controle. E abre aqui, ó. Abre aqui, ele pediu para abrir aqui. Eu tenho vários desses, ele pediu para abrir esse. E quando eu tô falando do controle, quando eu abro, fala sobre o quê? Sobre o controle. Você entende como que não é Deus? É esse o nível de intimidade. E como que eu sei disso? Como que eu sei que aqui ninguém está no controle? Porque eu não estou. É ele que está falando.
Quando você vai deixar que ele fale sobre você? Quando você tá na rua e fala bem assim, eu tenho que falar com essa pessoa tal coisa, mas não vou falar não, porque eu vou ser doida, eu vou ser doido. Quando você vai assumir que você é louco, louca, pelo Espírito Santo? Porque se Deus mandar ir pra direita, você vai. Se Deus falar pra você parar tal pessoa pra falar com ela, você para. Se Deus te acorda de madrugada, que tem aluno aqui que eu já acordei de madrugada pra mandar texto, você acorda e manda. Mas Deus não fala comigo, Sabrina? Claro que não. Ele não vai falar sempre. Por quê? Porque você não está entregando esse bendito controle. E quando você entregar, ele remove toda a pressão. E quando nós deliberadamente escolhemos obedecê-lo, ele alcançará a estrela mais remota até os confins da terra para nos auxiliar com sua majestade e poder. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2,10. Não adianta você ir para a igreja, não adianta você ficar orando, não adianta falar que está trabalhando para Deus, dizimando para Deus, está aqui na aula, se você ainda está com esse pecado. Porque um pecado tropeçado torna-se culpado de todos. E esse pecado que você está vivendo é o controle. Você percebe como você não entregou ainda? Você percebe que aquilo dentro de você ainda vai, faz, mas você fica: será que vai dar certo? Ou será que é isso? Você percebe que a dúvida te atormenta? Porque se você entregar o controle para Deus, ele mandar você ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, né? Se ele mandar você fazer uma aula 8 horas da noite que eu estava querendo deitar para ver que eu tô vendo o Masterchef. Não, trabalhei, não sei o quê, vou para casa? Não, não pode ir para casa não. Vai dar uma aula. E por que mesmo assim eu entreguei o controle para Deus? E por que mesmo assim eu falo, entrega-te o controle para Deus? Porque a gente não suporta o fardo desse mundo. A gente não é capaz de aguentar o fardo desse mundo. A gente não é capaz de aguentar os pecados desse mundo. Os seus próprios pecados, os meus, a gente não é capaz. Não adianta. De nada adianta. E eu cheguei nessa conclusão quando eu tinha conquistado algumas coisas da minha vida e eu cheguei e falei: e aí? Do que adianta? Mas vale R$ 1 entregado por Cristo do que R$ 1 milhão nesse mundo. Esse R$ 1, gente, rende, tá? Esse R$ 1, ele vira 1.000 depois, ele vira 10.000, ele vira 100.000. Esse 1 milhão te derruba, te destrói, te mata. E eu quero saber, você está pronto para entregar o controle para Deus? Coloca uma música de fundo, um louvor de fundo. Você está pronto para entregar o controle para Deus? Você está pronto para passar por esse deserto e não duvidar mais quando algo tocar no seu coração, seja para abrir a Bíblia, seja para estar na aula, seja para ir a uma igreja, seja para dar uma palavra, seja para iniciar um projeto, seja para fechar um projeto, seja para se afastar, às vezes, de pai e mãe por um tempo, ou de um amigo, ou de um relacionamento. Você está pronto? Você está preparado para isso?
E quando a gente começa a perceber que a gente não aguenta mais essa vida. Eu quero saber até que ponto você vai querer ter o controle da sua vida e perceber que você não aguenta o fardo desse mundo. Eu quero saber até que ponto, até quanto tempo você precisa sofrer. 40 anos como Moisés? 3 anos como eu passei? A escolha é sua. Se você quiser viver 3, 2, 10, 20, 30 anos, a vida toda. Mas você está fazendo coisas para Cristo se a coisa mais importante é entregar o controle nas mãos dele, é entregar sua vida para ele, é se tornar uma nova criatura. A nova criatura não é quando você aceita Jesus, sabia? Aceitar Jesus é deixar ele entrar na sua casa. Aceitar Jesus é aceitar que ele é o início, o fim e o meio. Aceitar Jesus é entender que ele é o dono de tudo e de todos. Viver uma nova vida é entregar o controle para ele. Viver uma nova fase, viver a jornada, é você pegar a sua vida e falar: toma, faça-te o que quiser. E você, Sabrina, entregou mesmo? Então, se dentro do seu consultório, na hora que você tem atendimento, Deus falar para você falar alguma coisa e é antiético, você fala, eu falo. Me processe. Quem é meu paciente aqui sabe, eu falo. E eu falo nas consultas. Deus manda em tudo. E Deus só manda onde na sua vida? No domingo à noite? Ou quando você tá com dor? Ou quando você tá com dúvida? Porque aí o restante, né, você dá conta. Você dá conta? Você dá conta? Você dá conta? Dá mesmo? Dá conta mesmo? E se você percebe que você não está dando mais conta e que você quer viver essa nova vida porque agora você é uma nova criatura, porque a criatura que está dentro de você é a identidade de Jesus Cristo que está no seu ser. A identidade está dentro da sua existência. E que você vai ser o louco neste mundo. E que você vai enfrentar tudo que precisa ser enfrentado. Porque há uma nova criatura em você. Você está pronto para entregar o seu corpo, a sua alma, seu espírito, sua vida, seu psicológico, seu financeiro, seus filhos, tudo. Se você está pronto, coloque eu estou pronto no chat, que eu vou orar por você agora. Eu vou orar para sua vida. Eu vou orar para você viver essa nova criatura. E não estou falando que ainda vai ser fácil. Não é isso. Eu estou falando que não vai existir mais peso. Não vai existir mais projetos que você acredita que vão dar certo ou não vão dar.
E às vezes Deus me coloca, não sei se é com você assim, mas em alguns lugares que não dá certo, mas é porque é para me aprender alguma coisa. Talvez você rodou, 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 rodou para chegar até aqui, para chegar nesse momento e você perceber que você está pronto para viver a nova criatura em Cristo. Feche seus olhos. Sente uma luz, o Espírito em volta de você. Filho, filha, você sabe tudo que você passou. Não era nem para você estar aqui. Tantas dores, tanto sofrimento, que só eu, seu Deus, sabe. Só eu, o seu Deus, conhece o seu coração. Eu sei que você está com medo. Eu sei que você está aflito. Eu sei que você tem dúvida. Mas quem esteve com você nos momentos mais difíceis? Quem esteve com você te sustentando, te ajudando? Você acha mesmo que eu vou te deixar desamparado? Eu recebo o controle da sua vida. E agora eu vou guiar você para a sua jornada, para o seu chamado, para o seu propósito aqui na Terra. O seu compromisso comigo já estava selado antes mesmo de você nascer. A sua vida já estava selada antes mesmo de entrar na barriga da tua mãe. E você está pronto para viver o novo. Vista-se com roupas novas. Fale pelo Espírito e deixe que eu vou guiar o teu caminho. Pai, nós choramos, agradecemos. Eu sou grata por você me usar como instrumento para passar a tua palavra. Grata também aos seus filhos que estão aqui, aonde estamos sempre crescendo juntos, buscando cada vez mais intimidade com você. Nós te amamos e nós sempre e por todo sempre estaremos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite e seja bem-vindo à identidade de Cristo, a uma nova criatura na sua vida.